Olá! No último vídeo, nós criamos a interface e os blocos principais do nosso aplicativo de criar música. No vídeo de hoje, nós vamos aumentar um pouco as funções desse app. Nós vamos incluir dois botões, um para gravar o áudio e outro para tocar o áudio que foi gravado. Esses recursos são bem parecidos com o que nós fizemos lá atrás no app Meu Piano, porém com uma diferença. Agora, ao invés de termos um botão para gravar e um para parar a gravação, nós iremos utilizar apenas um botão e alterar o comportamento dele dependendo do estado atual do nosso aplicativo. Vamos começar aqui então, diminuindo um pouco o tamanho desse arranjo horizontal principal para poder inserir uma camada ali em cima para inserir esses dois novos botões. Então eu vou primeiro selecionar o arranjo horizontal e ao invés de preencher todo o espaço, vamos alterar ele para utilizar, por exemplo, 80%. Depois, vamos adicionar mais um arranjo horizontal. E vamos colocar a altura dele para 20%. E a largura vamos utilizar todo o espaço. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho desses elementos. Agora, vamos adicionar os dois botões. Vamos alterar a propriedade desse primeiro botão. Vamos começar aqui renomeando ele. Vamos também alterar a cor.
Vamos também alterar o texto dele para gravar. E vamos também colocar uma largura aqui um pouco maior. Vou colocar 30%. E agora vamos configurar o segundo botão. Vamos colocar aqui o alinhamento horizontal para centralizar esses botões. E pronto, temos agora esses dois botões. O último detalhe aqui é alterar a propriedade do botão tocar para desabilitado. O objetivo aqui é fazer igual nós fizemos no aplicativo do Meu Piano, ou seja, enquanto não tiver nenhuma gravação, o botão irá ficar desabilitado. Assim que eu gravar alguma coisa, eu habilito esse botão para permitir que o usuário toque o áudio que foi gravado. Na sequência, então, iremos adicionar agora os dois recursos necessários, que é um gravador de som e um player para esse botão. Então vamos arrastar aqui esses componentes. E vamos renomeá-lo também, para que faça mais sentido no nosso contexto. Vamos chamar de player gravação. De gravador podemos manter, porque ele vai ser exclusivo. Bom, agora nós temos o novo layout do nosso aplicativo, então precisamos criar os respectivos blocos para implementar essa nossa lógica. Vamos começar pelo botão de gravar. Eu vou pegar aqui dentro dos componentes o botão de gravar e a gente vai utilizar o evento de clique. Lembra no início do vídeo, quando eu comentei que esse recurso agora ia ser um pouco diferente do exemplo anterior? Pois bem, aqui o comportamento e o texto que será exibido nesse botão gravar vai depender do estado atual do seu aplicativo. Por exemplo, quando o aplicativo não estiver gravando nada, o botão irá exibir a mensagem gravar. E quando o usuário clicar, ele vai então iniciar a gravação do áudio. Porém, assim que o usuário clica nesse botão, eu quero alterar o texto dele para parar, e se o usuário clicar uma segunda vez, a gravação deverá ser então interrompida. Então é um comportamento um pouco diferente e um pouco mais avançado do que a gente viu no exemplo do aplicativo do piano. Para implementar esse recurso, nós precisaremos de dois componentes novos em relação ao que a gente viu até agora. O primeiro é uma variável global do tipo booleana, ou seja, uma variável que armazena valores verdadeiro ou falso. Essa variável vai ser utilizada para nos dizer se o aplicativo está gravando ou não. Além disso, aqui dentro da lógica do botão gravar, nós utilizaremos os recursos de condicionais.
Essas condicionais seguem o modelo se, então, senão, ou seja, se uma determinada condição ocorrer, então ele executa um conjunto de ações. Caso contrário, executa um outro conjunto de ações. Então, dessa forma, a gente consegue dividir a lógica do nosso aplicativo baseado em uma condição. Essa condição, no caso, será a nossa variável global que indica se o aplicativo já está gravando ou não. Vamos começar adicionando a variável. Então vamos selecionar aqui essa opção, variáveis, e vamos pegar esse bloquinho de inicializar uma variável global. Vou alterar o nome dela para gravando. E ela vai ser inicializada, ou seja, quando o aplicativo for iniciado, essa variável gravando terá o valor falso, ou seja, ele não está gravando. Então eu vou escolher aqui, dentro do componente lógico, a opção falso. Muito bem. Agora, vamos buscar aqui o componente de controle, e o recurso que nós queremos é este daqui, se, então, senão. Então vamos buscar vamos colocar esse bloco aqui. Agora eu preciso testar qual é o valor armazenado na variável gravando, e caso ele seja verdadeiro, meu aplicativo irá executar esse conjunto de ações que está aqui logo abaixo. Caso contrário, ele vai executar o segundo bloco de ações. Para fazer essa comparação, vamos clicar aqui na opção de lógica e vamos pegar esse bloquinho que compara se um valor é igual a outro. Agora nós queremos testar o valor da variável gravando. Eu quero verificar se esse valor é verdadeiro. Então, se a variável gravando estiver com o valor verdadeiro, é porque o nosso aplicativo está realizando uma gravação. Nesse caso, quando o usuário clicar no botão gravar, eu irei parar a gravação e alterar o texto daquele botão para gravar. Vamos começar alterando o texto do botão. Vou pegar aqui o botão gravar. Vamos pegar o bloquinho de definir o texto daquele botão. E aqui nós vamos colocar qual que vai ser o novo valor. E também precisamos parar a gravação atual. Vamos escolher aqui o componente de gravação e vamos mandar ele parar. Além disso, quando o usuário clicar no botão de gravação e aquele botão agora for alterado para o estado de gravar, além de fazer isso daqui, eu vou habilitar o botão de tocar a gravação. Afinal de contas, esse bloco indica um cenário onde o usuário estava gravando e aí o usuário clicou no botão para parar a gravação. Ou seja, agora haverá um arquivo de áudio a ser tocado. Então vamos habilitar o botão de tocar a gravação.
Vamos pegar aqui essa opção. E vamos alterar o valor dele para verdadeiro. Agora, o que acontece quando o valor da variável gravando for falso? Então, nesse caso, o texto, né, deverá ser gravar, porém, assim que o usuário clicou naquele botão, eu vou alterar o texto para parar. Além disso, ele vai iniciar a gravação e vai colocar esse botão aqui de tocar gravação como desabilitado. Então vamos pegar esses três componentes vamos duplicar eles para fazer agora o inverso. Então, quando não estiver gravando e o usuário clicar naquele botão, eu vou alterar o valor do botão para parar. Eu vou iniciar o processo de gravação. Então, deixa eu remover esse daqui. Vamos buscar lá o de gravação. Agora ele vai iniciar. Então vai mudar o valor do botão, iniciar a gravação e vai desabilitar o botão de tocar gravação. Pronto. Vamos fazer um teste para ver se essa parte da interface está funcionando. Aqui está o nosso aplicativo, então. Lembrando que essa parte aqui de tocar música já deve estar funcionando. E agora nós temos esses dois novos botões, gravar e tocar. Então observem que no início do aplicativo, né, no início da execução, o botão gravar está habilitado e o botão tocar está desabilitado. Agora, quando eu clico no botão gravar, ele altera o nome para parar e na sequência, quando eu clico em parar, aqui tem um pequeno probleminha, né? Esqueci de fazer a alteração dessa variável. Então agora aqui a gente tem que fazer uma pequena correção. Quando, né, esse botão de gravar estiver com o valor falso e o usuário clicar no botão, eu preciso alterar o valor dessa variável para verdadeiro. E quando estiver gravando e o usuário clicar no botão para parar a gravação, eu preciso alterar esse valor para falso. Ficou faltando fazer essa alteração da variável global para justamente poder controlar essa nossa lógica aqui. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui as variáveis. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Na verdade, dá até para fazer direto por aqui onde a gente tem. É só pegar aqui, ó, essa opção de definir o valor e aí nós vamos colocar
Um aqui e outro no outro bloco. Tá? Então, a ideia aqui é sempre inverter o valor dessa variável. Né? Então, se aqui o valor era verdadeiro, então o que eu vou fazer aqui é alterar o valor para falso. Então eu vou pegar aqui o valor falso e vou puxar para cá. Agora, quando o valor era falso e o usuário clicou no botão, eu altero o valor para verdadeiro. Certo? Agora sim, nosso aplicativo deve funcionar corretamente. Vamos fazer um teste. Deixa eu reiniciar aqui o estado dele. Então nós temos, quando o usuário clica em gravar, eu desabilito a opção de tocar e o nome aqui do botão é alterado também para parar. E aí, quando o usuário clica novamente nesse botão, o botão de tocar é habilitado e volta o nome aqui para gravar um novo áudio se o usuário assim desejar. Ok? Então, nossa interface agora está completa com esses dois novos recursos. E aí fica faltando apenas implementar a lógica de tocar o som, né, utilizando aquele botãozinho que a gente adicionou, e também associar o áudio que foi gravado, né, ali utilizando as funções do botão gravar, associar o resultado com o player que toca esse áudio. Ok? Então, a gente faz isso no próximo vídeo. Até mais!